Domínio. Na temporada é evidente a superioridade do Barcelona contra o Real Madrid. A temporada foi completamente do time da Catalunha e o título espanhol que está garantido com 3 rodadas de antecedência, com uma vitória mais uma em cima do rival, é apenas fruto do merecimento de um trabalho extremamente surpreendente e muito bem executado do Hans Flick. O Hans Flick pegou esse time repleto de jovens e com a contratação de um goleiro até então aposentado e o do Dani Olmo, que é titular, mas em vários momentos não foi e que é contestado em alguns momentos, ele fez com que esse time dominasse a Espanha. Título da Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid. Título da Copa do Rei em cima do Real Madrid. Título da Liga com 7 pontos à frente do Real Madrid, faltando 3 rodadas, praticamente encaminhado, praticamente garantido na realidade, né? Só falta ficar oficial. Em El Clássico são 4 jogos e 4 vitórias. E vai além do já surpreendente número de 4 vitórias em 4 jogos, que nunca tinha acontecido antes. São 16 gols marcados em 4 partidas, uma média de 4 gols contra o Real Madrid. 6 sofridos, mais longe de ser um ameaço. O 4-3 de hoje é enganoso. É enganoso. Poderia ter sido mais. Gols a favor do Barcelona e menos a favor do Real Madrid. O Real Madrid que abre 2-0 no placar, com 2 gols do Mbappé, mas que já jogava pior. Com 2-0, o Real Madrid não era superior em campo. Tem um pênalti bem marcado, aos 6 minutos e convertido pelo Mbappé. Tem a jogada em velocidade muito bem feita. Uma das pouquíssimas vezes que o Real Madrid conseguiu atacar bem e convertida pelo Mbappé. Mas poucos minutos depois vem o gol do Eric Garcia, que é uma demonstração de como esse trabalho também é surpreendente. Eric Garcia é esse que não era nem, assim, mal jogava em vários momentos e que com o Hans Flick, além de sair da zaga, se torna um volante, um lateral direito agora. Lateral direito que faz um gol de bola aérea, que é um dos pontos menos favorecidos desse Barcelona, mas que expõe uma fragilidade defensiva terrível do Real Madrid. Ele empata o jogo e mostra também como o Hans Flick deu confiança a esses jogadores. A gente vai falar mais disso. Mas faz um gol que só deu a confiança que o Barcelona precisava para empatar poucos minutos depois no gol do Yamal, que deveria ter sido anulado. A gente vai falar de arbitragem também, mas que não foi, obviamente, não foi o maior erro do jogo. E depois tem a virada com o gol do Rafinha ainda no primeiro tempo. Assim, em menos de 30 minutos o Barcelona saiu de perder por 2-0 para virar para 3-2. E só encaminhar um título, que depois viria a ficar ainda mais garantido com 4-2 no segundo tempo, com o Rafinha fazendo mais um gol. E o que faz o Rafinha na temporada? Números de uma atual bola de ouro, números que o credenciam muito. Eu ainda sinto a narrativa do garoto de 17 anos, inclusive porque o Yamal vai jogar a Nations League. O Rafinha não tem mais competição para a temporada. Então, o Yamal eu ainda vejo como um cara que pode tirar a bola de ouro do Rafinha. Não dá para citar apenas da Champions, talvez o Dembélé, se você forçar muito o Lautaro. Mas a temporada ela é do Rafinha muito também pelo Hans Flick. O trabalho do Hans Flick torna tudo tão surpreendente no Barcelona. A confiança que ele dá pro Rafinha faz o Rafinha ter a temporada que tem. Era um jogador que estava completamente, assim, era outro jogador com chave. Agora é outro jogador com Hans Flick. Faz um 4-2 que viria a ser 4-3 também, com um lance de velocidade, que era a única coisa que o Real Madrid conseguiria fazer contra o Barcelona. O Mbappé num hat-trick que é surpreendente, apesar da inutilidade dele, por conta da deficiência defensiva do time. O Mbappé se torna o jogador com mais gols em uma primeira temporada pelo Real Madrid. São 39 gols em 52 jogos, fora as assistências. Ultrapassou o Zamorano, que tinha 37 gols na primeira temporada com a camisa do Real Madrid. O Mbappé é uma das poucas coisas que deu certo na temporada do Real Madrid.
enquanto quase tudo deu certo na temporada do Barcelona. O 4-3 poderia ter sido mais, não fosse o pênalti bem mal anulado pelo VAR do Tchouaméni, cometido pelo Tchouaméni, na minha visão, pênalti. Eu entendo a argumentação de que o braço está em uma posição natural, razoavelmente está. O que mais me tende a dizer que poderia não ser marcado um pênalti é que o chute é dado muito próximo ao braço dele, então não teria nem o que ele fazer, mas o chute ele impede completamente a trajetória da bola, não tem como, é pênalti. Ele impede completamente a trajetória da bola. Ele tapa o chute. Não tem o que fazer. O Barcelona foi prejudicado, assim como o Real Madrid, porque teve o gol que não foi anulado, o gol do Yamal, na origem da jogada, tem um domínio de mão do De Jong. Era para ser anulado aquele gol. Só que a coisa foi tão desnivelada que, observe, o mais prejudicado é o Barcelona, porque tem um pênalti. E por que eu digo que não é o gol anulado do Real Madrid, que deveria ter sido anulado? Porque se anula o gol do Yamal, era só uma questão de tempo. Era só uma questão de tempo e o Barcelona empataria e viraria o jogo. Iria. O Real Madrid evitou de ter sido ainda mais goleado, né? Com o pênalti no lado do Tchouaméni. E poderia ser um hat-trick do Rafinha. No final do jogo tem anulação do pênalti do Fermin. Bem anulado. Toque de mão. Bem anulado. Mas ele errou para os dois lados e errou mais para o lado do Barcelona. Na minha visão. Só que, ainda assim, o Barcelona vence pela capacidade ofensiva que teve, pelo domínio que apresentou na temporada. O El Clássico de hoje é só o fim do ciclo da temporada. São 4 jogos e 16 gols marcados. Tem goleada por 4-0. Tem 2 títulos conquistados em cima do Real Madrid, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. E esse basicamente também é uma vitória que deixa o Barcelona 7 pontos na frente no Campeonato Espanhol na liderança. 3 jogos faltando, o título já é do Barcelona. Já é papo de fim de festa do Real Madrid colocar gente da base para jogar, jogador da base. Título do Barcelona que é confirmado e merecido. Esse time tem o melhor ataque, tem uma defesa que cede espaço, mas que é muito eficaz também e que faz um trabalho surreal. O que o Hans Flick faz de dar confiança a jogadores como Eric Garcia, como Inigo Martínez, como a volta do De Jong, o que ele faz com o Fermin López, com o Marc Casador, com o Gerard Martin, a consolidação de um craque de 17 anos no Yamal, a protagonização, não só do Yamal, mas do Rafinha, de ser o jogador que era com o Xavi para ser o jogador que é com o Hans Flick. E sem dúvida, um título muito merecido por um cara que teve de contratação o goleiro aposentado e o Dani Olmo e fez o que fez com esse time, ganhando quase tudo. E ganhando todos os El Clássico, 4 vitórias em 4 jogos como nunca antes tinha acontecido. Do lado do Real Madrid, é fim de ciclo e fim melancólico para um Ancelotti que tem a última temporada perdendo os 4 El Clássicos, perdendo sem competir, e um Real que não competiu não só contra o Barcelona. Perdeu os 4 El Clássicos, mas perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para Milan, perdeu para Liverpool, perdeu as 2 contra o Arsenal, eliminado de maneira vexatória nas quartas de final da Champions. Não competiu bem contra o Atlético na Champions, não competiu bem contra o City, apesar da classificação. O Real termina a temporada de maneira melancólica. Há de se agradecer muito pelo Ancelotti por ser o maior treinador da história do Real Madrid. Mas era fim de ciclo. O time não consegue mais competir. O Real se resumia a toca a bola em Vinícius e Mbappé e ver o que dá. E não dá para jogar assim. E não deu. As lesões atrapalham demais. O Real entra com a defesa pífia de Lucas Vázquez, de Fran Garcia e de Tchouaméni improvisado, que não dá certo. Mas, ainda assim, do outro lado você viu um Eric Garcia improvisado na lateral direita, um Gerard Martin, que é um guri da base, que é contestado, o Inigo Martínez, que era um refúgio contratado há pouco tempo atrás, e o Pau Cubarsí, que, apesar de ser o melhor ali, tem 18 anos, e um goleiro aposentado. E esse time consegue dominar o Real Madrid. Então tem muita coisa ali também no Ancelotti, que
É melhor para todo mundo que ele saia e deve sair. E em breve, mais breve, o que parece, depois dessa vitória do Barcelona no Clássico. O Barcelona campeão de maneira justa, merecida, por jogar bem mais do que todo o restante da liga. Rafinha, provável bola de ouro. E se não for pro Rafinha, vai pro Yamal. Independente se a Inter ganhar, não dá para o bola de ouro ser o Lautaro. Se o PSG ganhar, o Dembélé tem até números relevantes. Mas tem que ser o de Rafinha e de Yamal. É isso. E o Barcelona campeão de La Liga merecidamente. O recado é esse. Um início, porque a primeira temporada do Hansi Flick é o início de ciclo surpreendente, enquanto é um fim de ciclo do Real Madrid terrível. O recado é esse. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreve no canal se você gostou, vai. Valeu, e perdão pelo barulho, mas é domingo, é Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, inclusive para vocês que desejem as suas mães. Tem uma mãe assistindo, obrigado. Feliz seu dia, valeu.